Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o primeiro vídeo da minha nova série sobre Clean Code. Clean Code é uma buzzword muito comum entre os desenvolvedores. Não é que Clean Code seja errado ou seja desnecessário, não é isso. Apenas é mal compreendido. Mal compreendido tanto por desenvolvedores júnior como sênior. Existem vários livros no mercado, cursos, todo mundo fala sobre Clean Code, eu falo nos meus cursos também, lá na Udemy. Na descrição do vídeo tem o link para vocês. Mas as pessoas praticam pouco. Você pega o livro do Martin Fowler, que para mim é o melhor, tem lá centenas de refatorações que você pode fazer. Você pega o livro Clean Code do Robert C. Martin, tem um monte de code smells e sugestões que ele dá. Mas, na verdade, poucas coisas são suficientes para você diminuir sua dívida técnica e melhorar a produtividade da sua equipe. É o que eu pretendo mostrar aqui. Dessa vez eu vou começar com comentários. Comentários são um grande problema no código. As pessoas não entendem e confundem código comentado com código autodocumentado. Alguns dizem que código autodocumentado está morto. Não, não está não. Quem trabalha sabe o que eu estou falando. Então eu vou mostrar para vocês aqui os efeitos nocivos da ausência ou presença de comentários, como a gente pode melhorar o código para diminuir a necessidade de comentários nele. Tem um repositório, o link está na descrição do vídeo. Tá? Aproveita e dá aquele like bacana. Você não precisa ficar pausando o vídeo para olhar a tela. Tem gente que reclama, a resolução está muito ruim, eu não consigo enxergar o código. Está ruim? Então abre o repositório, vai acompanhando o que eu estou falando. O vídeo é só para explicar melhor, tá bom? Espero que vocês gostem. Ok, aqui eu tenho um código que está muito ruim. É esse método aqui que eu quero prestar atenção. Vamos supor que eu tenho que trabalhar nesse método. Não consigo entender o que ele deveria fazer. Eu preciso analisar com calma. E se eu olhar a classe inteira, aqui também está muito ruim. Isso é coisa de programador cientista, que gosta de ficar experimentando coisa para parecer mais esperto. Mas introduziu uma série de problemas na classe inteira e nesse método também. Se você fez segundo grau, você vai entender que isso aqui é a fórmula de Bhaskara. Mas e se fosse uma regra de negócio, que não tem nada a ver com isso? Você não ia entender o que está sendo feito. Olha só, quais são os problemas? Os nomes das variáveis não são descritivos. Não é? Eu tenho código repetido aqui, ó. Lembra do princípio Don't Repeat Yourself, princípio Try? Pois é, tem código repetido aqui, ó. Aqui e aqui. Então, se eu der uma manutenção aqui e esquecer aqui, ou vice-versa, eu vou ter problemas no código. E aí, olhando esse código assim, dá aquela vontade danada de meter um comentário quando a gente faz. E você vai ver que essa não é a melhor ideia. A melhor ideia é você refatorar esse código desse método aqui, pelo menos. Refatoração, gente, é mal compreendido. Você não é obrigado a corrigir todos os problemas do mundo. Dá um passo de cada vez. Tem que ser passo a passo. Faz uma parte a cada vez para diminuir a dívida técnica. Então vamos tentar refatorar esse método aqui primeiro, para ver se ele fica mais inteligível. Né? Eu tenho uma segunda versão aqui, na qual eu refatorei esse método aqui. Tá? O primeiro problema é que o método original, esse calcular delta, ele fazia duas coisas. Primeiro, ele calculava o delta. E segundo, ele já retornava a raiz quadrada do delta. Ele está executando mais de uma função. Não, se ele calcula delta, ele só calcula delta.
Então aqui eu já modifiquei isso, ele não calcula mais raiz quadrada. O que ele faz? Ele recebe os 3 coeficientes, agora estão com o nome direitinho, ó, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Calcula o valor do delta, isso aqui é uma variável explicativa, né? Veja, aqui ele calculou, retornou, botou a decisão, tudo no mesmo comando. Isso é ruim. Aqui eu estou explicando, essa variável serve para explicar como eu calculo o valor do delta. Fica claro aqui como eu estou calculando. Se o valor do delta é menor do que 0, eu retorno not a number. Isso é uma coisa discutível, mas o método já estava fazendo isso, eu não vou alterar o valor de retorno, porque ele é um método público. Mas, é claro, eu já alterei, né? Já refatorei para tirar a raiz quadrada. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Aqui eu incluí um comentário Javadoc. Esse é o único comentário que é aceitável num código. Comentário de documentação da API pública. Ele não diz... aqui está até um negócio errado aqui, ó, que ele não retorna a raiz, já estou corrigindo aqui. Ele não diz como o método trabalha, ele diz o que o método faz, quais são os coeficientes do método, né? O que ele retorna. Acabou. Já que ele não está mais calculando a raiz, eu tive que refatorar um pouco, tive que mexer nesse método aqui, não refatorei ele. Eu simplesmente coloquei o cálculo da raiz aqui, onde ele é necessário. Então, eu já tinha testes aqui, ó, para isso. Sempre que você refatora, executa o teste novamente. Esse está executando da classe original. Eu vou alterar aqui. Normalmente a gente não faz isso, a gente refatora a mesma classe. Mas eu fiz isso apenas para manter o código original e o refatorado. Então vamos rodar o mesmo teste. Passou. Então significa que a minha refatoração não afetou o funcionamento da classe. O que eu fiz? Eu simplesmente diminuí a quantidade de responsabilidades que esse método tinha, introduzi variáveis explicativas, renomeei os parâmetros, né? Substituí aquele ternário por um if e coloquei um comentário Javadoc, um comentário a nível de método, explicando o que o método faz. Isso já tornou a classe muito melhor. Poderíamos melhorar mais? Poderíamos melhorar mais. Tem uma outra versão aqui. Essa versão aqui, ela já é bem mais sofisticada. Tá? Eu separei o método executar, né? O método calcular raízes, que calcula as raízes, retorna um vetor de double. Tá? Então, eu tenho aqui um método calcular delta, né? Que aqui ele ficou bem mais simplificado, ele não precisa mais tomar decisão. O valor do delta aqui está no calcular raízes, ó, né? Então, é uma refatoração bem mais profunda. Mas você não precisa investir nisso se você quiser. Aqui está uma refatoração na qual eu investi mais tempo nisso. O que eu sugiro faz em pequenos passos. Isso aqui já é bem melhor do que isso aqui. E isso aqui já é uma sofisticação disso aqui. Tá? Então, sempre que você achar que precisa incluir um comentário para explicar o código, pode até incluir, mas dá uma refatorada nele, faz o método ser mais explicativo. Se não tivesse esse comentário aqui, mesmo assim você ia entender mais ou menos o que esse método faz. Tá? Vamos para o próximo problema. Bom, a primeira coisa é o que eu falei para vocês. Código comentado dentro dos arquivos. Também chamado de código morto, embora código morto possa significar outra coisa. Esse código aqui é um código que eu encontrei em um projeto e eu uso ele como exemplo. Ele tem vários maus exemplos de clean code, mas eu não quero me ater a isso agora, nós vamos ver em outros vídeos. Eu quero me ater a isso aqui, ó. Exatamente isso que você está vendo aqui, né? Nós temos aqui
um trecho de código comentado. Por que ele foi comentado? Os desenvolvedores às vezes fazem isso. Estão inseguros da mudança que fizeram, precisam comentar temporariamente para poder voltar. Gente, depois que inventaram o Git, inventaram gestão de configuração, GCS, você pode voltar à versão que você quiser sem ter que fazer uma coisa dessas. Você não precisa comentar o seu código. Se você precisar voltar à versão, você consegue fazer isso em qualquer software de configuração, de gestão de configuração. Isso cria vários problemas. O primeiro deles é, esse código ainda é válido? Ou seja, se eu descomentar esse código, ele vai continuar funcionando bem com o resto do programa? Porque o resto do programa continuou a evoluir. Ninguém dá manutenção em comentário, é muito difícil. A segunda coisa, se você reparar aqui, isso aqui é um if. A pessoa tem o mau hábito de não usar chaves. Então, qual é o comando que vai ser executado se o if for verdadeiro? Somente esse. Mas olha a indentação desse código comentado. Ele dá a entender que esse grupo de comandos faria parte do mesmo bloco, então teria que ter um abre-chave e fecha-chave. Se você descomentar aqui, não é isso que vai acontecer. Se essa condição for verdadeira, esse comando vai ser executado e esses comandos vão ser executados independentes dessa condição. A mesma coisa acontece com for. Eles não vão fazer parte do for, embora pareçam fazer. Então, comentar código e deixar código comentado no seu programa, no seu artefato, é uma das piores práticas de programação que existem. É uma GCS dentro de uma GCS, só que sem controle. Não faça isso, não faça isso. Se você encontrar, delete o comentário, simplesmente. Se você usa um software de gestão de configuração, ele pode ser recuperado. Bom, vamos para o próximo problema. Agora vamos ver o terceiro problema, que é o cara que enche o código de comentários, tá? Nem sempre isso é uma boa ideia. Vamos ver aqui. Eu tenho uma classe chamada empréstimo e ela tem um método chamado calcular taxa, que é para calcular a taxa do empréstimo, por exemplo. Aí tem um comentário aqui que explica. Isso aqui é adaptado de um código real, tá? Eu só mudei algumas coisas para não ficar exatamente a mesma coisa, mas é de uma empresa, né? Então, olha só, tem vários tipos de empréstimo. 1, 2, 3, 4. Se criar um quinto tipo de empréstimo ou se excluir algum tipo de empréstimo, vocês acham que o programador vai alterar o comentário? Talvez sim, talvez não. Mas ele está explicando aqui quais são os tipos de empréstimo, o que tem que fazer, né? A primeira coisa que ele faz, ele lê a taxa padrão. Esses métodos aqui são fake, tá? Eu coloquei fake. Ele finge que vai no banco de dados para ler a taxa padrão, retorna um valor qualquer. Aí aqui tem, se os meses menor que 6, tipo igual a 2, tipo igual a 4, isso aqui são números mágicos, né? É difícil de rastrear isso no código, é difícil de entender para que isso serve, né? E ele tem que comentar, ler a taxa padrão do banco de dados, empréstimo de curto prazo, se for essas condições aqui, é um empréstimo de curto prazo. Então a gente tem que adicionar um percentual à taxa padrão, aí calcula o percentual, adiciona, multiplica, né? E aí ele tem um switch aqui enorme, switch tipo. O que é tipo? Deve ser o tipo do empréstimo, né? Case 1, olha o número mágico aqui, Case 2, Case 3, né? E tem um outro comentário aqui. Aí a gente vai olhando os comentários, Case 1 é consignado, então ele usa a taxa, isso aqui deve ser para calcular a taxa do consignado. Olha o nome do método. Não dá para adivinhar pelo nome do método. Se meses menor que 2, número mágico.
Aqui, ó, outro número mágico. Ele dá um desconto de 80% na taxa. É isso que ele está fazendo? Nós temos que especular, né? Porque não tá, mesmo com comentário fica difícil de entender. Se for empréstimo normal, aí tem aqui, essa propriedade é o nome disso aqui. Ninguém sabe o que é isso aqui. Tá vendo? Ah, o cliente pede mais que o limite. Talvez isso aqui seja limite de crédito do cliente. Se o limite dele é menor que o montante que ele está pedindo, então a gente acrescenta um cálculo de risco aqui, ó. Sem os comentários fica muito difícil de entender o que ele está fazendo. Case 3. Não sabemos o que é. Ah, tá. Empréstimo emergencial. Tá bom. Então, se ele já tiver, o que ele está fazendo aqui? Se tiver, aumenta a taxa em 15%. Ah, tá. Então, ele está pegando os empréstimos do cliente, está navegando na coleção de empréstimos do cliente. Então, deve ter um cliente aqui, ó. Ah, tá. O cliente que está pedindo empréstimo. Se ele já tiver empréstimo emergencial, ele aumenta a taxa em 15%, que é um percentual de risco. E se ele for tipo 4, ele não faz nada, né? Ele simplesmente usa a taxa que ele pegou daqui de cima. Cara, olha só, vários problemas aqui. Se não tiver o comentário, se o comentário não tiver preciso, você não vai entender o que o empréstimo faz, como são as regras. Mas aí o tempo foi passando e alguém fez uma manutenção no código. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra versão. Aparentemente está tudo a mesma coisa, né? Parará, pereré, pororó, pororó, pororó. Aparentemente a gente não sabe o que mudou. Se tem outro valor, se já tem outro emergencial, aumenta a taxa em 15%. Então não mudou nada, o empréstimo está a mesma coisa, né? Vocês lembram do conselho da Granny? Depure apenas o código, os comentários podem mentir. O que a gente está lendo aqui, ó, não é o que ele está fazendo mais aqui, ó. Ele mudou o código. Se a gente olhar o método original, ele simplesmente tem um empréstimo, é emergencial, aumenta a taxa em 15%. Exatamente o que está falando aqui. Aqui ele já está fazendo diferente. Ele está contando quantos empréstimos emergenciais a pessoa tem. E se for mais do que 2, aí ele calcula uma nova. Eu acho que isso aqui, pelo nome do método, não dá para saber o que é. Eu acho que isso aqui ele está calculando uma nova taxa de acordo com a quantidade de empréstimos emergenciais que o cliente tem. Então, se você está olhando só o comentário, você vê que o comentário já está em desacordo com o que o código faz. E o que o código está fazendo agora não está explicado em lugar nenhum. Não é autoexplicativo, tem número mágico. Tá difícil de entender esse código. Se você pegou isso aqui, lembra, refatoração tem que ser aos poucos, tá? Aos poucos. O que eu faria? Eu faria algo assim, ó. O primeiro passo, eu tornaria os comentários dispensáveis, tá? Aqui eu estou mexendo na classe empréstimo. Criei, renomei aquela variável tipo para tipo empréstimo, fica mais claro. E criei uma série de constantes aqui para eliminar os números mágicos. Pode ser colocado num outro arquivo, tá? Mas lembra, pequenos passos. Refatoração tem que ser em pequenos passos. Então, agora eu tenho, ó, a primeira coisa que ele faz, ele lê a taxa do empréstimo do banco de dados. Tá claro, tá fácil de entender. Ele não precisa receber mais aquele monte de parâmetros, tá? Que ele já tem ali. Então vamos lá. Se o número de meses for menor que o limite de meses do curto prazo, e se o tipo de empréstimo for normal ou emergencial ou especial, então ele vai calcular um percentual de empréstimo de curto prazo. Olha o nome do método. Olha como estava originalmente. Aqui, ó. Estava assim, agora está assim. Olha lá. Calcular percentual de empréstimo de curto prazo. Então eu sei o que ele está fazendo nesse if. Ficou mais fácil de entender.
Continuamos com o switch aqui, em tipo de empréstimo, só que agora a gente não tem mais número mágico. Ó. Consignado, normal, emergencial e tem um default aqui, que é o especial. E aí eu renomeei os métodos todos. Para o consignado, agora tem um método com nome bonitinho. Se o número de meses do empréstimo é menor que o limite de desconto da taxa do consignado, ele calcula um percentual de desconto. Se é empréstimo normal, eu tenho essa condição aqui. Ó. Isso aqui eu não mudei, não refatorei, mas poderia. Desculpa. Colocar um nome mais significativo nessa propriedade aqui, porque isso aqui não está dizendo nada. Tá? Eu até botei aqui, ó, esse comentário aqui é apenas para indicar que em breve a gente tem que refatorar essa classe cliente. Mas a gente vai em pequenos passos para não gerar muito problema no código, para não espalhar os problemas. Então, essa refatoração aqui tornou o código um pouco melhor do que estava. Esse método aqui, eu ainda acho que ele está complicado. Tá? Se você está acostumado a trabalhar com classe modelo anêmico, esse método não deveria estar aqui, deveria estar numa classe de negócio. Mas se você trabalha com modelo de domínio, né, Domain Driven Design, faz todo sentido que essa regra esteja aqui, porque ela pertence ao empréstimo. Tá? Para por aqui, essa refatoração aqui, você já eliminou a necessidade de comentários, já tornou o código mais fácil de ler. Se você tiver tempo, num segundo momento, e decidir refatorar isso aqui, qual seria a melhor solução? Substituir condicional por polimorfismo. A gente tem muito condicional dentro desse método, ele está muito grande, ele faz uma coisa só, mas ele complica demais. A gente poderia criar tipos de empréstimos diferentes. A gente tem o empréstimo base, o empréstimo normal, o empréstimo especial, né? A gente tem o consignado e o emergencial. Sendo que o empréstimo normal ou empréstimo especial estão sujeitos a percentual de curto prazo. Então, eles formam outra categoria de empréstimo. Então, eu criei aqui empréstimo base. Né? Vocês podem ver todo esse código no repositório. O link está nas descrições. Não precisa ficar tentando copiar da tela, pausando o vídeo. O vídeo é só explicação, tá? Aqui eu faço tudo que o empréstimo base tem que fazer. Né? Aí eu tenho aqui empréstimo passível de curto prazo. Ele estende empréstimo base. Essa classe aqui vai ser a classe base do empréstimo normal, porque ele é passível de curto prazo, e do empréstimo especial. Né? A única diferença é que essa classe aqui, ela já calcula no construtor se o empréstimo é de curto prazo. E como é que ficou no caso do empréstimo normal? Vamos ver aqui. O cálculo da taxa. Empréstimo normal. Tá? Ele só tem que verificar a questão do risco do cliente. Ele chama o construtor da classe superior, que já vai calcular o desconto de curto prazo. Ele vê se o limite do cliente é menor que o montante e aplica o desconto. Isso não existe no empréstimo especial. O empréstimo emergencial e o empréstimo consignado, eles estendem direto. Desculpa, o consignado estende direto o empréstimo base. Então, ele só tem essa decisão aqui. Né? Calcular a taxa do empréstimo ficou bem mais simples. Tá? Então, a gente fez aqui uma refatoração baseada em herança. Poderia ser em composição. Você poderia ter um empréstimo base e você adicionar aqui um strategy pattern para você calcular a taxa do empréstimo. Só que isso ainda ia envolver muitos condicionais, você ainda ia ter que ter uma variável aqui dizendo qual é o tipo do empréstimo. Eu eliminei essa necessidade porque agora eu tenho tipos diferentes. Mas é como eu disse, esse refactoring aqui,
é se você tiver muito tempo disponível para fazer as coisas. Por quê? Esse aqui já está muito bom. Você já diminuiu bastante a dívida técnica. Continua com um monte de condicionais aqui, que você pode substituir por polimorfismo ou composição, mas já está bem mais fácil de entender. Então é isso que eu falo para vocês sobre refactoring, sobre comentários no código e refactoring. Nesse caso, a gente eliminou a necessidade desses comentários aqui, ó, através de uma refatoração bem simples. Eliminamos números mágicos, demos nomes significativos às variáveis e aos métodos. Só isso, não fizemos nada demais. Mas isso já resultou num benefício muito grande para o código. E ainda tem aqui espaço para melhorar mais, é o que eu falei, ó, refatorar essa propriedade aqui que o nome está ruim. Você só investe em fazer uma estrutura como essas aqui, né, empréstimo base, empréstimo emergencial, empréstimo não sei o quê, se você tiver tempo para isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e vamos repensar essa questão de comentário no código, de código autodocumentado. Obrigado.